E aí, pessoal, hoje eu vou fazer react sobre os vídeos do canal do Pedro Baizzi. E o Pedro Baizzi, ele é um jornalista, tá? Eu conheci ele agora há pouco tempo em função dessas questões aí da situação da Mayra. E o Pedro Baizzi, ele postou alguns vídeos, tá? Muito interessantes, são vídeos muito criteriosos, onde ele faz algumas análises sobre as questões relacionadas à Mayra. Como, por exemplo, áudios e prints de pessoas que receberam cartas, como também áudio das pessoas que supostamente estão acusando a Mayra, tá? A Mayra foi denunciada de forma anônima no MP lá de Brasília, acho que de Brasília, tá? Agora veio um branco aqui. E saiu uma matéria na UOL sobre essa questão, matéria com fake news, a matéria tá totalmente errada sobre o caso da Mayra, dizendo que a Mayra é investigada, e é mentira, a Mayra não é investigada. E aí o Pedro, ele se posiciona. Tem 3 vídeos que eu acho interessantíssimos do Pedro, que eu vou fazer. O Pedro, um dos vídeos dele, ele autoriza utilizar o conteúdo dele para fazer análise, então eu estou fazendo em função disso. Qualquer coisa eu deleto o vídeo aqui, boto uma tarja, caso o Pedro se sinta incomodado. Pedro, caso tu não queira que seja reutilizado o vídeo, por favor, o e-mail tá aqui, me manda e-mail, que eu tiro aí, mudo o áudio, enfim, para poder mostrar o conteúdo que tu fez, que eu achei que foi muito interessante. Eu tenho algumas discordâncias com o Pedro em alguns pontos, mas achei que de muita valia o conteúdo do Pedro, então vamos dar uma olhada junto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu continuo acompanhando, conforme prometido, o caso envolvendo a médium Mayra Rocha. Na verdade, é um caso que a envolveram de maneira muito torpe, de maneira muito traiçoeira. Estão envolvendo a médium numa enxurrada de coisas sem qualquer comprovação. A própria notícia veiculada irresponsavelmente pelo UOL é uma notícia sem pé nem cabeça. A verdadeira barriga, como nós utilizamos no jargão. Eu já começo a minha primeira discordância aqui com o Pedro, tá? A discordância de que, pra mim, a notícia ela foi muito mal feita mesmo, mas eu acho que é extremamente, e talvez poderia ter sido abordado de outra forma a questão das dúvidas, supostas dúvidas da carta da Mayra, mas pra mim o primeiro erro aqui tá no UOL mesmo, concordo com o Pedro nisso, mas eu discordo sobre não ser questionado. Pra mim tem que ser questionado mesmo, tanto da Mayra, quanto do Orlando, quanto de qualquer outro médium Jornalístico, né? Porque absolutamente não há nenhuma denúncia formal aceita pelo Ministério Público até o momento contra a Mayra. Verdade. Foi uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público, e o Ministério Público vai se posicionar a qualquer momento. E quando o Ministério Público se posicionar, não significa também absolutamente nada, porque ele vai dizer, acolho a denúncia. Isso significa o quê? Que ao invés de jogar no lixo, de descartar, os promotores vão colocar a denúncia sobre a mesa para averiguar, para investigar, para saber o que de fato está acontecendo. E se isso virar um inquérito, somente no final haverá algo ou não, né, do ponto de vista do Ministério Público. Então foi muito precipitada essa notícia veiculada pelo UOL, é muito cedo para falar qualquer coisa. E, gente, denúncia anônima é o que mais tem. Né? As pessoas criam ilações quaisquer e enviam para os órgãos, e isso não pode se tornar notícia em hipótese alguma, porque não é de fato uma notícia. Tá? Existem casos, inclusive, muito maldosos, me parece que este é um deles, né? Em que pessoas querem se vingar, pessoas querem atacar gratuitamente ou por interesses, acaba atacando as pessoas, atacando instituições e tudo mais. Então, eu estou trabalhando neste caso como jornalista profissional, sou jornalista profissional desde 2005, com carteira nacional de jornalista, né? Eu tenho todas as credenciais, com registro no Ministério do Trabalho como jornalista, portanto, eu tenho condições de conduzir este caso de forma independente e imparcial, como eu tenho feito. Tá? O que acontece, meus amigos, e também é importante dizer, né, que eu atuei no jornalismo profissional durante... Aqui, com todo respeito ao Pedro, eu só acho que ele não é bem imparcial, tá? E tudo bem, tá? Tudo bem, Pedro. Eu acho que, assim, não tem problema, tá? Não ter imparcialidade nesse caso. Por que eu digo que ele não é imparcial? Porque eu vejo que ele acaba defendendo a Mayra de uma forma fora do normal, tá? E tudo bem, ele defender a Mayra, eu não sei se ele conhece a Mayra ou não, eu acho que ele não foi lá em Brasília ainda, mas eu percebo que ele defende a Mayra mais do que normal, então por isso que eu acho que não tem uma imparcialidade no caso aí, tá? Pra mim ele tem talvez um certo desconforto ali com o Guilherme Velho, que são as pessoas que ele fala que é a pessoa que ele fala ali que ele tem que talvez supostamente possa estar envolvido na denúncia da Mayra. Mas eu acho que não tem uma imparcialidade na posição do Pedro aqui, tá? E tudo bem, não vejo nenhum problema. Nenhum problema.
um bom tempo da minha vida. Já trabalhei em portais de notícias, já trabalhei em emissoras de televisão, já trabalhei em jornais de grande circulação, depois fui para assessoria de imprensa, né? E depois saí da área por uma questão profissional minha. Então eu continuo sendo jornalista hoje, porém o meu jornalismo ele é feito de forma totalmente independente, despretensioso, a não ser entregar a todos aqueles que me acompanham a verdade e o compromisso da ética e, consequentemente, de trazer aquilo que é confiável para as pessoas. Tá? Então eu faço hoje jornalismo por projeto de vida, por entender que é importante para a sociedade, somente por isso. Tá bom? Tenho muitos amigos ainda que estão na ativa, como a gente diz. Né? Tenho muitos amigos que estão na Folha de São Paulo, tenho amigos que estão na Record, tenho amigos que estão na Globo, amigos que estão na Globo News e em outros veículos de comunicação Brasil afora. Então, eu estou no meio, mas eu não exerço mais profissionalmente. Então, eu faço o meu trabalho, quando necessário, pelo YouTube. Pois bem, dito isso, importante dizer que o senhor Guilherme Velho me procurou pelo Instagram, Guilherme Velho, me mandou viu? uma mensagem e ele disse que eu estou o acusando de estar por detrás do caso da Mayra. O que não é verdade, vocês que estão vendo os meus vídeos sabem que não é verdade isso. Antes mesmo de publicar o primeiro vídeo, eu procurei algumas fontes, trabalho jornalístico, e essas fontes devolviam para mim o seguinte: isso tem dedo do Guilherme, isso tem cara do Guilherme, isso tem focinho do Guilherme, isso tem, enfim. Para dizer para vocês que antes de publicar, várias pessoas já diziam que acreditavam ter a participação do Guilherme nisso. E eu recebi também prints do Guilherme falando da Mayra. Eu recebi áudios que são atribuídos ao Guilherme. Por que eu digo que são atribuídos? A voz é muito parecida do Guilherme. Para quem ele enviou, ele sabe para quem ele enviou, se de fato foi ele. Né? Enfim, então eu estou dizendo que parece ser do Guilherme tudo isso, para não ter a prepotência de dizer, de afirmar que é dele. Em que ele ataca a Mayra. E já não é de agora. Isso vem vindo. Né? Bom, eu já tinha essa Ataca a Mayra, eu acho que é uma questão de... Assim, o que eu vi do Guilherme Velho até hoje não são ataques. Eu vi um comentário do Guilherme no TikTok duvidando da Mayra, tá? E depois eu vi alguns podcasts onde o Guilherme participa e o Guilherme questiona muito sobre a veracidade do trabalho mediúnico da Mayra. Realmente, ele questiona, mas ele questiona. Informação antes de publicar o primeiro vídeo, de que muitas pessoas do movimento espírita, inclusive pessoas assim bem relacionadas, pessoas que conhecem o movimento espírita, disseram assim: olha, tem participação do Guilherme aí, certeza que tem. Eu no vídeo trouxe apenas que há indícios de que ele esteja por detrás disso, mas eu não o acusei. Mas vejam que interessante, ele me mandou uma mensagem pelo Instagram e ele disse assim na mensagem que ele está sendo atacado por conta dos meus vídeos. Veja, eu respondo pelo meu conteúdo. O que fazem a partir daí, porque em nenhum vídeo eu pedi para ninguém ir lá e atacar ele, para ninguém ir lá e falar com ele, muito pelo contrário. Né? Eu tentei falar com ele enquanto jornalista, mas ele não me respondeu e me bloqueou. Depois ele me mandou uma mensagem. Né? E ele me mandou esse texto, né, dizendo que está sendo atacado e tal, não sei o quê. Eu respondi para ele. E eu quero ler para vocês o que é que eu mandei para ele como resposta. Aliás, ele começa o texto dizendo, me chamando de irmão. Então, vocês vão entender o porquê que eu fiz esse texto. Né? Eu coloquei assim: caro Guilherme, como me chamastes de amigo, aliás, ele me chama de amigo. Caro Guilherme, como me chamastes de amigo, permita-me assim também lhe chamar. Observe que a minha pergunta ainda não foi respondida, conforme se verifica no início dessa conversa. Como é que começou a nossa conversa? Eu mandei para ele assim: tu está envolvido na baixaria contra a Mayra Rocha? Eu fiz uma pergunta, eu não afirmei. Tu está envolvido na baixaria contra a Mayra Rocha? E ele me responde, fazendo aqui uma correção, ele me responde assim: boa noite, irmão. Sim, ele me chama de irmão. Talvez a baixaria que o Pedro se refere que seja a notícia da UOL, né? Deve ser isso. E aí realmente foi uma pisada fora de nível aqui total, né, da UOL, né? Então no meu texto eu começo: caro Guilherme, como me chamaste de amigo, permita-me assim também lhe chamar. Observe que a minha pergunta ainda não foi respondida, essa que eu disse lá se ele estava envolvido na baixaria envolvendo a Mayra. Conforme se verifica no início dessa conversa. Como pesquisador e praticante da doutrina dos espíritos, creio que não te furtarás a responder, certo? Interrogação. Antes de gravar o primeiro vídeo, já havia recebido dezenas de áudios e capturas de tela atribuídos a você, criticando Mayra e outros trabalhadores espíritas. Em um desses áudios, um homem com sotaque nordestino dirige-se a uma dirigente espírita com afirmações absurdas sobre a médium de Santarém. Porque é assim que está atribuído o áudio, né? A médium de Santarém, como se a Mayra morasse em Santarém, o que foi um engano muito grande. Inclusive alegando que ela é uma farsa. Nesse áudio, essa pessoa diz que a Mayra é uma farsa. No mais, não é uma falsa, é uma farsa. No mais, não lhe faço absolutamente nenhuma acusação, ao contrário dos detratores de Mayra, que covardemente a denunciaram anonimamente ao Ministério Público e ainda repercutem uma denúncia que sequer foi apreciada pelos... Denúncia anônima faz parte dos processos ali envolvendo o MP. Não é uma questão de é um problema. Não, faz parte, tá? Faz parte.
promotores de justiça. De todo modo, todo aquele que se levanta como baluarte da doutrina deveria, antes de mais nada, seguir os princípios básicos do Espiritismo, como o amor ao próximo e a prática da caridade. Seja qual for a questão envolvendo algumas das fileiras do movimento, Os princípios básicos do Espiritismo. Kardec questionava tudo. Princípio básico do Espiritismo. é necessário abordar o tema respeitosamente e promover um diálogo fraterno, buscando sempre esclarecer os fatos, jamais provocar escândalos. Entre aspas, ai daquele por quem vier. Jamais, o escândalo ele é subjetivo, né? Porque tal como uma pessoa acha que aquele fato é escandaloso e uma boa parte pode achar que não. Então, o escândalo ele é subjetivo, né? Tem gente que reclama nos comentários que eu tô atacando a Miley, na verdade não é. E aí, para essas pessoas pode ser escândalo e para outras pessoas não. Eu tô questionando o processo de recebimento de psicografia da Miley e também do Orlando. E vou questionar de outros médiums. É um escândalo, como disse Jesus em Lucas 17, de 1 a 2. E termino dizendo para ele, coloco-me à disposição, como companheiro de doutrina, como jornalista e como seu irmão, que foi assim que ele começou me chamando, de irmão. Fique bem. Foi isso que eu mandei para ele. E depois de um tempo ele me responde dizendo que eu o acusei, somente isso. Pois bem. Aí bola fora do Guilherme, né? Que é pra ter respondido diretamente. Respondido em que o Pedro o acusa, né? Em que o Pedro o acusa? No vídeo tal, minuto tal, Pedro, tu me acusou de tal coisa. Ele, na resposta, não responde as minhas perguntas, se ele está por trás de tudo isso. Verdade. Né? O que é que ele acha dessa situação, como ele avalia, uma vez que ele se diz como cientista, como pesquisador, né? Ele também não diz o que ele acha sobre isso, e é de extrema importância que ele se posicione. No mais, eu continuo trabalhando nessas questões, como eu disse para vocês, eu tenho os áudios, eu tenho prints, queria muito que ele dissesse se são deles, se esses prints, esses áudios é dele, para que depois não venha aquela dúvida. E também gostaria de dizer, meus amigos, e recebi muitas mensagens, muitas mesmo no Instagram, então está fervendo, recebi muitas mensagens dizendo assim, olha, são pessoas perigosas, as pessoas que estão por detrás de tudo isso são perigosas, eles coagem as pessoas, comigo não funciona assim. Se vocês souberem já as reportagens que eu já fiz, se vocês souberem os casos que eu já trabalhei, vocês não teriam essa preocupação comigo, embora eu agradeço profundamente. E também digo que nos meus negócios, eu sou empresário em outras atividades comerciais, por conta dessas atividades, contrato, cobrança e uma série de outras coisas, eu contrato um escritório de advocacia. Eu contrato. Eu tenho esse escritório há mais de 2, 3 anos. Inclusive, dentro desse escritório tem criminalistas, tem uma série de profissionais altamente capacitados. Eu pago mensalmente para esses escritórios. Então, não intimida dizer que, olha, se vai me processar ou não vai, quem é que vai processar. Não intimida. Não intimida. Sinto muito. Eu já trabalhei em casos horripilantes, né? Tramas horríveis, aí, coisas terríveis. Não intimida. Né? Então, se alguém, ninguém me ameaçou, mas se alguém me ameaçar, que vai me processar, fique à vontade, fique tranquilo, tá bom? Porque eu estou bem tranquilo com relação a isso, advogado. Aliás, eu recebi uma turma de advogados aqui que me mandaram mensagem dizendo, olha, sou advogado, estou à sua disposição, se precisar de alguma coisa, agradeço imensamente. Então, assim, não tenho medo de absolutamente cara feia, nem dente arranjando, muito pelo contrário. Esse é o meu trabalho e continuarei. Meus amigos, para quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Top mesmo, que bom, isso aí mesmo, tem que questionar. Questionar os dois lados, eu acho que concordo com o Pedro nisso aí. Outro vídeo do Pedro, tá? Analística sobre o caso envolvendo a médium Mayra Rocha, eu trago para vocês hoje conteúdo exclusivo. É um anúnciozinho. Não dá. Exclusivo e muito importante para ajudar-nos a fechar este quebra-cabeça. Eu vou trazer para vocês um áudio em que o senhor Guilherme Velho manda para o dirigente espírita da cidade de Santarém. Aqui já é outro vídeo onde o Pedro ele apresenta provas, né? Supostas provas. Em Portugal, onde a Mayra iria fazer, e na verdade acabou indo, fazer um trabalho, fazer uma apresentação, uma palestra, e o Guilherme manda um áudio para ela, falando coisas absurdas e sem comprovação. Eu vou trazer esse áudio, você vai ouvir, você vai ficar estarrecido com o nível que chega certas pessoas, a maldade no coração de certas pessoas. Você vai ouvir, e aí depois você me diz o que é que você acha desse áudio. Eu vou trazer também aqui o print da conversa, da troca de e-mails entre a Mayra e um psiquiatra, que seria responsável pelos estudos NUPS em médiuns e estudos feitos sobre fenômenos espíritas. Vocês vão se surpreender com essa troca de e-mails. Você vai entender o porquê. Preste atenção, fique comigo. Você vai entender o porquê que essas coisas vão nos causar tanta revolta. Tanta revolta. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o nosso trabalho visa tão somente fechar o quebra-cabeça. O nosso trabalho visa tão somente jogar luz a uma escuridão. Porque é muito fácil acusar as pessoas. É muito fácil você levantar falso testemunho contra quem quer que seja. Nós podemos, inclusive, utilizar a estrutura estatal para isso, como foi feito no caso da Mayra. Você simplesmente formula um e-mail, coloca o que você quer naquele e-mail, manda para o Ministério Público e noticia o fato de uma denúncia anônima ainda sequer foi apreciada pelo Ministério Público. Os promotores sequer têm uma posição a respeito disso, se o que está sendo denunciado... Eu vou repetir, né? Concordo com o Pedro, verdade, 100% verdade, porque está totalmente certo aqui.
noticiado uma coisa que nem era verdade, né? É fato ou fake? Vou dar uma avançadinha aqui. Então veja, nós estamos, não há nada. O que estão falando na denúncia enviada para o Ministério Público, jornalisticamente, e quanto mais eu me debruço sobre esse assunto, confesso a vocês que somos humanos, né? Isso é revoltante, pela forma com que foi feito e tem se dado tudo isso. Para, assim, finalizar a introdução desse vídeo, queria dizer para vocês que essas pessoas que fizeram essas denúncias e estão praticamente stalkeando, que é o termo utilizado hoje, a Mayra em diversos canais e por aí afora, não é o que nos ensina o Espiritismo. Eu chego a duvidar se essas pessoas são... Eu já duvido, eu já discordo do Pedro. Também não é stalkeando, não. Pra mim é questionando mesmo, tá? Vou dar uma avançadinha aqui pro que interessa, que é pros áudios e... de fato defensores. Mas vamos lá. O nível que chega essas pessoas. Assustador. Então, isso não é espiritismo. Eu não vi isso com Chico Xavier, eu não vi isso com, sei lá, Dr. Bezerra de Menezes, eu não vi isso com Eurípides Barçanufo, né? Estou dizendo de outras figuras do movimento espírita. Eu vi isso com Kardec. Só se disse detentor da verdade absoluta e tudo mais. Vocês vão ver que coisa nojenta, horrorosa. Bom, vamos começar pela informação que tem sido divulgada, inclusive num dos meus vídeos, alguém comentou lá, mas por que a Mayra não participa desse teste e assim resolve isso? Então, vamos lá. Vou colocar aí na sua tela, dá uma olhada neste e-mail trocado. Esse é um e-mail onde a Mayra manda supostamente pro psiquiatra Dr. Alexandre lá do NUPS, tá? Da Universidade de Juiz de Fora. Entre a Mayra e o doutor ou professor Alexandre Moreira Almeida. Isso foi no dia 8 de dezembro de 2020. 8 de dezembro de 2020. Supostamente, tá, gente? Porque eu não sei se esse e-mail é verdade. Então eu falo supostamente, tá? Nós estamos em 2024. Então, desde lá, estão incomodando a Mayra com essa história que querem medir, aferir a mediunidade dela. Vamos lá. A Mayra mandou um e-mail dizendo o seguinte: prezados senhores, meu nome é Mayra Rocha e professo minha fé como médium espírita com foco nos trabalhos de caridade em Brasília. Entraram em contato comigo informando que esse núcleo de pesquisa, por meio do Dr. Alexandre, fariam testes capazes de definir a veracidade ou a falsidade da mediunidade. Olha que prepotência, que arrogância. Pois bem, quem me procurou foi o Sr. Guilherme Velho, que aparentemente faz parte da pesquisa de vocês, já que os trata com grande intimidade, e usa esse teste para publicamente distinguir os médiuns entre os sérios e os falsos. Meu contato é apenas para que vocês vejam a possibilidade de que eu realize o mais breve possível o mencionado teste, para que então eu possa dar continuidade ao meu trabalho religioso e filantrópico com tranquilidade. Quero agradecer de antemão e coloco à disposição. Aí ela coloca lá o nome, o telefone, muito obrigada, Mayra Rocha. Ela manda um e-mail dizendo o seguinte: estou à disposição, quero fazer esse teste sim, é só vocês marcarem o dia e o horário que nós vamos fazer esse teste. Olha isso, estão dizendo que a Mayra correu do teste, o que não é verdade. Pois bem, aí o Alexandre responde, prezada Mayra, obrigado pelo seu contato. O NUPS, que é esse grupo, né, realiza pesquisas sobre experiências espirituais, entre elas a mediunidade. Atenção, gente, mas não temos o objetivo de fazer algum tipo de certificação de médiuns. Portanto, já cai por terra toda a argumentação dessa turma. Muito obrigado por se voluntariar para a pesquisa. Na verdade, o que acontece, tá? Eu vi um podcast onde o Dr. Alexandre ele participa e ele explica um pouco do trabalho dele. Ele não é que os testes foram realizados com 3 ou 4 médiums num período. Inclusive, o teste ele foi colocado à disposição para que o Orlando pudesse fazer. O Orlando seria um dos médiums que foi convidado a fazer. Foram 4 médiums. E o Orlando disse que não poderia fazer naquele período que foi sugerido pelo NUPS. Depois eu não sei se o Orlando fez o teste ou não. Eu tenho essa dúvida ainda, tá? Mas pelo que eu entendi, o período de testagem já tinha passado. E quando a Mayra foi ali se colocar à disposição, já não estava sendo mais feito o teste. É um núcleo de pesquisa vinculado ali à Universidade de Juiz de Fora, tá? E aí eles fazem várias coisas relacionadas à espiritualidade, inclusive testes controlados com os médiums e com algumas pessoas para verificar ali as informações recebidas nas cartas psicografadas. Pelo que eu sei, 3 médiums tiveram ali bons resultados nesses testes, tá? Bons resultados desses testes. Seria legal se o Dr. Alexandre, enquanto figura ali do NUPS, explicasse um pouco mais sobre essa questão relacionada à Mayra. Se tem como a Mayra participar, se não tem como a Mayra participar, se o Orlando participou, se o Orlando não participou, quais foram os resultados. Eu sei que tem essa pesquisa feita com esses 3 médiums foi divulgada pelo NUPS. Inclusive lá no Instagram do Dr. Alexandre
tem a divulgação dessa pesquisa feita, que foi publicada até numa revista científica. Provavelmente retornaremos pesquisas sobre o tema em 2021, atenciosamente, Alexandre. Pronto. Para quem disse que a Mayra fugiu do teste, tá aí. Primeiro, gente, o próprio Alexandre fala que esse teste não é para testar nada, é um teste no sentido de estudo, de avaliação e tudo mais, tal, do ponto de vista científico, de estudo, de avaliação e tudo mais. Ele não tem como, nas palavras do próprio Alexandre, não tem o objetivo de atestar se... não é uma certificação de médicos. Não é uma certificação, mas não é isso que... Mas não é isso que a gente tá. Não é isso que foi questionado, tá, Pedro? O que foi questionado é ele não ter participado do estudo, porque ninguém vai dar uma carteirinha. Ah, agora eu tenho uma carteirinha aqui de médium. Não é isso. Olha, aqui minha carteirinha aqui, que nem é de médium. Não é isso. É que a pessoa, o médium vai participar do teste e vai ter ali um estudo feito sobre as informações recebidas em psicografias num ambiente controlado, onde o médium não vai conhecer as pessoas que vão levar, não vai ter um cadastro prévio. É isso. Ninguém falou que ia ser uma carteirinha, uma certificação, um certificado, concluir o curso aqui de médium. Não é isso, tá? Pronto. Então, já liquidamos essa questão com relação a Mayra ter fugido, o que não é verdade. Tá aí, né? Com data e tudo. Agora... Mas realmente a Mayra se colocou à disposição nesse suposto e-mail mesmo, isso é verdade. Eu quero mostrar para vocês, quero que vocês ouçam com bastante atenção o áudio que o Guilherme Velho mandou para essa dirigente espírita de nome Leonor, vou confirmar que é isso mesmo o nome dela, Leonor, da cidade de Santarém, em Portugal, onde a Mayra foi convidada para fazer uma palestra. Então, souberam que a Mayra seria convidada e ele mandou este áudio. Ouça. Querida Leonor, bom dia. Olha, estou lhe passando esse material aí. Essa médium, ela não é médium, tá? Eu pesquisei de perto, eu e o Jorge Hessen tivemos em Brasília. Ela não topa ser pesquisada. Ela não topa ser pesquisada. Se esse e-mail for verdadeiro, esse e-mail que o Pedro mostrou, isso é uma mentira do Guilherme, porque aí a Mayra se colocou à disposição para ser pesquisada sim. Ele mandou algum material para essa pessoa em Portugal. Pena que a gente não tem acesso a esse material para ver o que seria, mas talvez seja os documentários, talvez, não sei, supostos documentos que ele teria mandado, comprovando ali que tem fragilidades no trabalho mediúnico da Mayra. coleta os nomes dos mortos. Essa votinha também do Guilherme, o Pedro sacaneou, né? Tomando alguma coisa aí. Uma semana antes das reuniões de psicografia, então ela de posse do nome, ela tem uma semana para procurar em banco de dados. Isso é verdade, né? A Casa da Caridade, ela pede inscrições prévias. Muitas denúncias contra ela, várias denúncias, e dizem que ela saiu, isso eu não posso confirmar, mas dizem que ela saiu daqui fugida, né? E foi morar, tá morando aí, em Santarém. Você precisa alertar nossos irmãos precisam ser alertados. Os espíritas, antes de promoverem um médium, eles têm o dever de pesquisar o médium. Não pode promover o médium sem pesquisar. Promover o médium porque disseram que a pessoa é médium. Não pode. Diante de tudo que nós já vimos, temos evidências de que ela coleta as informações em livros de cemitérios, com os parentes, toda. Jesus. Essa acusação do Guilherme temos provas de que ela coleta informações em livros de cemitério. Ixi, isso aí é punk. A relação, todas as informações. Meus amigos, desculpe, mas eu não sei nem o que dizer. Mas eu vou transliterar este áudio. Querida Leonor, bom dia. Olha, estou lhe passando esse material aí. Essa médium, ela não é médium, tá? Oxe, mas em que ele está dizendo que ela não é médium? Olha, ela não é médium, tá? É verdade. Vamos lá. Eu pesquisei de perto. Eu e o Jorge Hessen estivemos em Brasília, onde a Mayra trabalha. Ela não topou ser pesquisada. Acabamos de mostrar que é mentira. Ela topou sim ser pesquisada. Vamos lá. Ela coleta os nomes dos mortos uma semana antes das reuniões de psicografia. Ela está fazendo uma acusação, que ela coleta os nomes uma semana antes. Não, peraí, Pedro. Com todo respeito, isso não é uma acusação, isso é um fato, né? Isso é um fato, tá no Instagram da casa. Talvez o sentido dela coletar de que ela pede as inscrições prévias. Isso é um fato, está no Instagram da casa. Até mais de uma semana. Isso é um fato, isso não é uma acusação. A acusação vem aí na frente, dos livros de cemitério. Que? Da onde que ele tirou essa informação? Ele tem o Guilherme tem alguma prova de que ela foi em algum cemitério e pediu dados dessas pessoas que olha. Então ela de posse do nome, ela tem uma semana para procurar em banco de dados. Vamos lá. O que diz a denúncia anônima ao Ministério Público?
que ela, sendo servidora da presidência da República, tem acesso ao banco de dados do governo. Não, mas aí o áudio do que o Guilherme pode estar querendo falar dos bancos de dados é banco de dados da internet. Se eu botar o teu nome aqui, eu acho um monte de informação tua também, entendeu? Não quer dizer que é banco de dados relacionados ao trabalho da Mayra, que ela é servidora da presidência da República. Não, tem banco de dados que é aberto aqui. O próprio tem um dos canais aí de um camarada que foi o primeiro que postou o documentário, que ele mostra, ele simula ele ser um médium por um dia, ele faz uma live ao vivo, as pessoas estão falando no chat com ele, olha só, live ao vivo, as pessoas falando no chat com ele, as pessoas dão ao vivo o nome e ele vai ali em 1 minuto, cata o nome das pessoas e fala sobre as pessoas. Federal, onde consta todo o histórico da população. Então, veja, ele diz assim, ela tem foi uma isso. semana para procurar em banco de dados. E a denúncia fala exatamente que ela procura em banco de dados lá no serviço dela. Muito bem. Muitas denúncias É uma suposição do Pedro, né? Anônima, que eu tenho visto dela. Ou seja, e nada documentado, nada, enfim. E dizem que ela saiu, isso eu não posso confirmar, uma dose de prudência, né? Mas dizem que ela saiu daqui, muito provavelmente ele mandou esse vídeo do Brasil, e fugida, né? Fugida. A Mayra foi para Portugal fazer um trabalho e voltar, fazer uma palestra e voltar porque foi convidada. Saiu fugida do Brasil. A casa dela está aberta em Brasília até hoje, ela é funcionária do governo brasileiro. Oi? E foi para morar. Foi morar. Está morando aí, em Santarém. Não, ela não mora em Santarém. E olha que interessante. Quando o pessoal lá do centro, lá de Portugal, fez a divulgação de que a Mayra estaria indo para lá fazer uma palestra, o rapaz que fez a arte colocou lá Mayra Rocha de Santarém. Ele errou. Ela não é de Santarém, ela é do Brasil. E ele pegou isso, muito provavelmente, e falou que ela tinha fugido do Brasil para morar em Santarém. Meu pai amado. Bom, você precisa alertar nossos irmãos. Nossos irmãos precisam ser alertados. Os espíritas, antes de promoverem um médium, eles têm o dever de pesquisar o médium. Não pode promover um médium sem pesquisar. Promover um médium porque disseram que a pessoa é médium, não pode. Diante de tudo que nós já vimos, e temos provas, aí ele muda, evidências, de que ela coleta as informações em livros de cemitérios. Ah, evidências. Mas tem que mostrar as evidências, né? Todas as informações. Meus amigos, olha que grosseria. Tá aí, com provas. Não são só falas ao vento. Vou encerrar esse segundo vídeo aqui pro último, mas eu concordo com o Pedro. Essas evidências de que ela coleta coisas em cemitério, isso é pesado. Isso é pesadíssimo. Próximo. Amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo também é especial. Esse é bem legal porque é uns relatos assim, né? Revolta. Muita revolta. Porque nós vamos percorrer o ódio. O ódio. E o tanto que o ódio é destrutivo, é covarde, é repugnante. Então você que está comigo aqui, você já deve ter visto os outros vídeos que eu venho fazendo todos os dias, postando aqui no canal. Mas esse vídeo prepara o seu coração. Prepara o seu coração. É triste, é doloroso, é repugnante, mas é a realidade de uma meia dúzia de canalhas, covardes, criminosos, que se aproveitam da dor, do sofrimento, de pais enlutados para atacar aquela pessoa que eles elegeram para ser destruída. Muitos pais choram, eu acredito que todos os pais choram a perda de seus filhos. Como se não bastasse a dor do luto, tem que enfrentar a humilhação de canalhas covardes nas redes sociais. O vídeo está especial, mas está especial porque nós estamos fazendo justiça. Nós estamos desvendando o submundo desses que se dizem defensores da doutrina, com a conivência de nomes do espiritismo que não se pronunciam, que estão se acovardando, que estão escondidos nos porões, o medo de se expor. Outros covardes e alguns causando enormes decepções em nós todos do movimento espírita. E a FEB? Cadê a famosa Federação Espírita Brasileira? Cadê as federações espíritas estaduais? Cadê essa? O que tem a ver a FEB? Eu não concordo com o Pedro nisso, tá? Não é papel da FEB ficar defendendo médium que supostamente possa ter veracidade ou não nas cartas. Não é papel da FEB isso. Cadê esse povo que não se posiciona, que não marca o território? Não concordo, tá? Não concordo com o Pedro. A mim não é papel da FEB isso. Triste. Muito triste. Eu imagino o Dr. Bezerra de Menezes, o tanto Vamos avançar. a dor e o sofrimento tomam conta dos casais, das famílias. Buscam um alento, buscam um refrigério para a alma. Se deparam com o trabalho da Mayra Rocha. Vão até ela. Eu tenho relatos de pessoas que atravessaram o Brasil de norte a sul até Brasília. Pessoas que não conhecem a Mayra. Pessoas que a Mayra não conhece e não teria a mínima possibilidade da Mayra conhecê-los. Pessoas que não fizeram nenhuma inscrição. Pessoas que não preencheram nenhum formulário. Nada. Mas por que isso não aparece?
Aí essas pessoas atravessam o Brasil em busca de acalmar o Só Brasil. aparece agora. Essas pessoas não chegam no local sem conhecer ninguém. Por que... Qual a necessidade, então, da Mayra pedir, da Casa Inácio Daniel pedir supostamente os dados, as informações de cadastro 30 dias antes? Ok, agora o Pedro vai mostrar relatos, mas as inscrições mostram, são fatos. Eu queria escutar a opinião do Pedro em relação a isso. Qual a necessidade de cadastro prévio? Não tem. Sem ter avisado ninguém. Sentam, começam a participar da reunião e de repente vem um recado. Daquele ente querido, daquele amor da vida. Aqui o recado. Recado com riquezas de detalhes, que nem em rede social você encontraria. Agora, veja bem, é bem verdade que muitos de nós colocamos a nossa vida inteira nas redes sociais. É bem verdade. É bem verdade que em algumas comunicações, de todos os médios, é possível que algo possa ser associada a uma rede social. Por exemplo, você postou lá que você foi jantar com o seu marido e o seu marido adora lasanha. Aí numa carta ele diz que ele adora lasanha. Ah, mas está postado na internet. Não, esse não é o critério para aferir se uma comunicação mediúnica é autêntica ou não. Não, isso não é o critério, mas isso deixa pistas. Por exemplo, o caso lá onde a Mayra fala espuleta. E aí tu vai na rede social e tem lá espuleta na carta de uma pessoa que desencarnou para se tratar de uma criança. Até a mesma forma que a Mayra fala é a mesma forma que está escrita a carta. É estranho, é no mínimo estranho, entendeu? E cabe o questionamento. Eu não sei por que as pessoas ficam bravas sobre o questionamento de questionar. Não entendo isso. Tem problema questionar? Tem problema o questionamento em relação à veracidade das cartas da Mayra, das supostas cartas da Mayra, psicografadas por ela? Mas as coisas estão na internet, é bem verdade, todos nós postamos muitas coisas na internet. A coincidência de algo disposto a estar na internet não desmerece absolutamente nada. Porque, e a riqueza de detalhes? Agora imaginem vocês, eu nunca fui a Brasília, a Brasília eu já fui, mas eu nunca fui no centro que a Mayra trabalha. Eu não sei quantas pessoas cabem naquele espaço. Mas vamos imaginar que cabem 100, 200, 300 pessoas. E aleatoriamente, a Mayra começa a trazer cartas de pessoas que nunca tiveram contato com a Mayra. E que essas pessoas não teriam a mínima possibilidade de ter sido investigadas antes, porque alguém, vocês vão ouvir aqui, a pessoa fala assim, eu acordei e fui pra lá. Não, tudo bem. Ok, e muito legal esses supostos relatos que o Pedro traz, de pessoas que não deram informação nenhuma. Mas várias cartas que estão expostas à Mayra são achadas na internet. É isso que gera dúvida. E por que a necessidade dos cadastros? Não tem necessidade. Meu coração mandou ir pra lá, eu fui pra lá, chegou lá, eu recebi uma carta. Não era nem planejado pra nós irmos. Chegou lá. Então, sabe, é de uma estupidez sem limites. Primeiro áudio que nós vamos ouvir. Eu não... Esposa. Na verdade, nós vamos ver o print, né? Vamos ver o print. Essa pessoa... Eu não concordo com o Pedro. Pra mim não é uma estupidez, não, tá? Eu discordo veementemente do Pedro. Pra mim, questionar não é uma estupidez. Pra mim, o certo é questionar. Kardec questionava. Eu não entendo por que agora não pode questionar. Pra mim, eu tive cuidado de apagar a foto e o perfil da pessoa por um único motivo. Para não expor essas pessoas a esses canalhas, covardes, criminosos. Mas demais, pode ser vocês, viu? Que agora estão pegando meus vídeos, colocando uma fumaça, mudando a minha voz. Não faz isso não, pode utilizar. Não faz isso não, deixa de ser covarde, canalha. Bom, e reafirmo, seus canais não são monetizados porque vocês são ruins de conteúdo. Ponto final. De uma mulher, do marido desencarna. E ela conta, em texto, ela foi digitando, como é que foi esse contato dela com a mãe. Vamos ver. Eu sou a prova viva que fui uma palestra sem inscrição, sou de BH e recebi o recado. Ninguém me conhecia lá na Casa da Caridade. E não teria como eu saber que eu estaria lá. Minha gratidão por ela será eterna. Eu estava tentando, atrás do outro, eu fui mesmo para ver se era verdade e fui surpreendida. Estou viva por Mayra. Já que eles falam tanto de inscrição, eu não tinha. Cheguei no dia da palestra. Ninguém fala tanto de inscrição, né? De novo, né? É um fato, tá no Instagram da casa. Quando a casa parar de pedir inscrição, aí não terá mais essa questão para questionar. Mas tá na casa. Tá no Instagram da casa o pedido de inscrição. Qual a dificuldade de entender um fato? Mas show, um relato aqui. Só que é aquilo, não tem nome. É que nem os meus, né? Não tem nome, não tem... tá muito subjetivo esse relato aqui, né? Vejam vocês. Ela explica como é que foi o contato dela com a mãe. Ou seja, nenhum contato. Mas que top, que bom, não tem nenhuma informação de que eu recebi pelo meu cadastro prévio. E essa moça fala comigo e ao fundo a mãe dela também participa da conversa, digamos assim. Então vocês vão ouvir uma voz ao fundo, uma pessoa falando ao fundo, é a mãe dela, emocionada. E ela conta com riqueza de detalhes do recado que ela recebeu da irmã. E não tinha, nem se a Mayra quisesse, a Mayra não tinha como descobrir essas riquezas de detalhes. Nem se ela quisesse, ela teria como descobrir isso. Ouça esse áudio. Quando elas desencarnaram, a gente nem sabia o que era espiritismo, nada. Porém, um dia minha mãe estava assistindo Mayra Rocha.
E começou, né? Seguir e tudo. Conversar, caridade. Aí, a gente assistindo, né? Meu pai, isso no Dia dos Pais. Aí, teve uma homenagem dos pais ao vivo, e de repente, ela falou: eu tô aqui com a filha, né? Chamada Isabela. Ela tá mandando um recado pra dizer para o pai: pai, eu tô bem, eu tô viva. Sabe aquelas pedras nos rins? Como é que Maria sabe, Pedro? Entendeu? Que a minha irmã tinha. Isso, ela disse que não tem mais dor nenhuma, tá com a avó. Pronto. Eu tenho até aqui, minha mãe, todo mundo tem provas, né? Nada, a gente não falou nada, a gente ficou assim, a gente chorou. Meus amigos e minhas amigas, quem teria direito de questionar a veracidade disso são essas pessoas que receberam as cartas. Mas essas pessoas saem em defesa da médium, porque, gente, elas sabem o que elas viveram com aquele parente, com aquela pessoa, elas sabem como tudo aquilo Eu discordo também dessa posição do Pedro. Pra mim, quem pode questionar a verdade das cartas não é só os entes queridos que receberam. Qualquer pessoa que acredita ou tem dúvida, ela pode questionar. é verdade ou não, pelo amor de Deus. Aí vem os estúpidos dizendo, não, nós avaliamos, nós é quem... O quê? Agora... Eu discordo das ofensas aqui proferidas, né? E depois eu descobri que essa família é também da minha cidade. Eu fico indignado porque nós estamos falando de pais, a gente se emociona. Nós estamos falando de um pai e de uma mãe, enlutados pela morte de uma criança. E esses covardes são capazes de utilizar-se da morte de uma criança para atacar a mãe. Mas e as famílias enlutadas? Para eles, pouco importa. Pouco importa. Ouça esse áudio do meu amigo Ivan. Eu digo amigo porque comecei uma conversa com ele e me emocionei muito na história. E permita-me chamar de amigo agora, sim, verdadeiramente, né? Honestamente para vocês, vou falar uma coisa aqui, honestamente para vocês. Eu sou, modéstia à parte, muito bom em língua portuguesa, escrevo bem. Eu não consigo descrever, ou uma palavra para descrever a covardia que estão fazendo com essas pessoas, de modo muito particular com esse casal. Não consigo descrever. Ouça o áudio. Ouça o áudio. Olá, Pedro, tudo bem? Então, a Maia, eu conheci a Maia pela internet, vendo vídeos dela, e aí ela trabalhava em outro centro, não era esse que ela trabalhava, conheci ela foi em 2019, pela internet, né, comecei a ver as cartas dela, e eu buscava mensagens do meu filho, Gabriel. E aí eu lembro que tinha 2 números no celular, algum contato que tinha, e aí eu acabei ligando, eu vi o telefone e liguei, e aí na hora que atendeu um rapaz falando comigo, ele falou assim, porque eu queria saber se era longe, eu não sabia, eu nunca tinha ido pra Franca, a Maia está em Franca, e eu queria saber se era longe, eu não sabia se era longe ou perto, e como fazia pra ir. Ele falou que eu sou de Brasília, não tenho noção da distância, mas procura aí nessa cidade, com a distância da cidade até Franca, tudo bem. E aí eu tinha comentado, eu falei assim, eu sou pai do Gabriel. Ele falou assim, não me fale nada, por favor, não pode falar nada. E aí, em seguida, a Maia estava do lado da pessoa e quis falar comigo. E ela fala assim, que ela sentiu, na hora ela falou que ela sentiu o Gabriel. E aí ela fala que o Gabriel tinha muita vontade de comer o bolo azul. O bolo azul, o que significa o bolo azul? Nem os meus parentes sabiam disso. E aí ela fala que o Gabriel queria o bolo azul. Desculpa, eu fico emocionado quando começo a lembrar disso. Não tinha como saber. E ela começou a falar coisa da gente, do Gabriel, com a gente. Então, assim, foi por telefone. Ela não tinha como saber, porque foi coisa de segundos. Não tinha como. A Maia vem falam que ela puxa dados, sei lá quantas. Não tem como fazer isso. Ela falou detalhes do meu filho, ela falou do meu filho, falando da máquina fotográfica do irmão. Não tinha como falar. Então, assim, foi coisa que não saiu na carta, senhora Fada. Então, as pessoas são muito maldosas. Eu fiz até um comentário hoje no seu canal ali. Pegaram foto falando da gente. A minha esposa sofreu um acidente há 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Ela tá viva por milagre, sofreu 6 de carro. Quebrou o quadril em 5, quebrou a perna em 3, usa aquela gaiola, ela perdeu 9 centímetros de perna. E as pessoas pegaram foto do carro, eu e minha esposa, num carro vermelho. Essa foto foi tirada esse ano, no mês de junho, pra acusar a Maia. Fizeram um vídeo, que pra mim não tem cabimento sem a minha autorização. Então, machucou. Agora mesmo tá falando ali, porque eu também tava falando sobre isso, tudo isso tá acontecendo. Eu tenho o síndrome do pânico, me abalou. Então, assim, é muito ruim tudo isso tá acontecendo. A carta da gente já foi verdadeira. A minha esposa perguntava para o meu filho se ele lembrava das coisas aqui, porque ele viveu aqui a gente. E nem eu sabia, ela falou isso e depois veio tudo isso à tona. Então, estão querendo usar a Maia sem ter provas, usando falas falsas. A minha conta era privada. E usaram a nossa imagem, que malou, são 6 anos já, que meu filho faleceu, e nós estamos sofrendo muito. A minha síndrome do pânico voltou, eu tinha melhorado, a minha imunidade baixou. E tô sendo atacado sim, cara, e me machuca muito isso. Emocionante? Muito emocionante. Esses são os covardes, esses são os canalhas, que estão por detrás desses ataques. A Maia não se importando com as famílias enlutadas, com os pais, com as mães que choram, que sofrem, e tem... Enfim, o vídeo do Pedro finaliza aqui, tá? Eu entendo, a gente respeita a dor desse pai, é gigantesca, tem como imaginar, não tem como imaginar. Porém, não vamos esquecer que questionar é válido, tá? Questionar é válido. É válido sim questionar. Essas pessoas estão questionando porque muita gente também quer um recado do seu familiar, e aí o não poder questionar deixa frágil o processo. Allan Kardec foi um questionador. Nunca se esqueçam disso, beleza? O vídeo de hoje era isso e vamos questionar tudo.